Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido é o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Mais um vídeo aqui para a glória de Deus, uma mensagem que na verdade é continuando a respeito do que é dito, né, sobre o juízo, sobre o futuro pós-morte de quem está e não está em Cristo. Sabemos que quem está em Cristo descansa o corpo, né, no caso morte, com a confiança de que terá a vida eterna, né? É uma realidade diferente daqueles que descansam a matéria, mas na desobediência e sem fé, sem ser liberto, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é simplesmente falar, tenho fé, creio. Tem que se aprofundar para ser convencido pela palavra de Deus sobre o plano espiritual, sobre os propósitos de Deus, amém? E eu vou ler aqui Apocalipse, que o Criador revele a letra, né? Dê discernimento, que o Espírito Santo do Senhor possa ter legalidade aí nas vidas, né? Porque depende muito do nosso querer, da legalidade para que o Espírito Santo ministre em nós, né? Assim será, então, entendido a palavra do Senhor. E eu vou ler Apocalipse 20, vou ler todo, tá? Mas antes eu vou ler Apocalipse 21, aqui quase no finalzinho, no versos 18 a 19, vai dizer: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida. E na cidade santa, que são descritos neste livro. Observação especificamente o livro de Revelação, que é um livro importantíssimo, o livro de Apocalipse é o livro de Revelação, que nos revela o propósito de Deus para o fim dos tempos, antecedendo aí o retorno do nosso Senhor e Salvador Yeshua, Cristo, e então a conclusão de tudo, né? O juízo e o destino dos que estavam aí no aguardo ou morreram confiantes, sendo que a palavra foi gerada, né, nos corações e mente. Então é importante se atentar e não acrescentar nada a este livro, que é um livro de profecia. É um livro que as revelações foram dadas a João após Cristo ser elevado aos céus. João teve essas visões vindas do Filho ressuscitado, né, e glorificado, porque as visões que João teve são profecias que se cumprem e se cumprirão. É uma mensagem da parte do Senhor das coisas que aconteceriam nos últimos tempos e também no juízo, mostrando o destino, né, eterno de cada ser. Por isso é preciso cautela, atenção, porque está colocando para não acrescentar. Não é só, eu entendo assim, relacionado à questão do acrescentar lendo, colocar algo aqui enquanto você está lendo, mas também acrescentar no entendimento.
porque é um livro de profecia. Então não é para ser acrescentado, é para ser compreendido. É para ser entendido através da revelação, né? Porque a palavra mata, mas o Espírito nos vivifica, né? Então eu vou ler Apocalipse 20, todo o capítulo, e aí a gente vem aqui, eu vou ouvindo, né? Analisando, tá bom? Que vai dizer: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas das que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Aqui é a partir do verso 5, que diz: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos, está entre parênteses, tá? Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. A destruição de Satanás. O primeiro tópico foi os 1000 anos, tá? Que foi lido aqui. Agora, a respeito da destruição de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Atente-se a essa informação aqui, ó, do versos 10 do Apocalipse 20, que diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Agora, a respeito dos mortos, são julgados, né? Os mortos são julgados. Aqui já entra para a questão do juízo, né? Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito,
segundo o que estava registrado nos livros, o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Preste bem atenção, tá? Vou ler novamente, verso 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O que foi lançado aqui? O Hades e a morte. E no versos 15 vai dizer: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Que não haja nenhuma dificuldade de compreender aqui. Amém? Inicia-se falando dos 1000 anos. Porque a palavra ela está alinhada. Aqui no capítulo 21, continuando a fala aqui, porque a palavra é dividida por capítulos, né? Vai falar da Nova Jerusalém. E aqui vai dizer que o Senhor retornará com os santos. Então, todos aqueles, já foi colocado no vídeo anterior, né? Como a respeito de Abraão, a passagem lá, o destino de Lázaro e o destino do rico, né? Rico que é colocado e pode ser entendido como todos aqueles que se auto-justificam na lei. Essas pessoas que foram salvas, como está escrito lá em Daniel 12, os que primeiro ressuscitaram, porque estavam confiantes em Cristo, né? Os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro para a vida eterna, está escrito lá em Daniel 12. Então, esses retornarão, porque já reinam com Yeshua, nosso Senhor e Salvador, pelo período que está aqui escrito, 1000 anos. Então, eles retornarão com o Mestre na nova cidade santa, aqui na Jerusalém Celestial, que está escrito no capítulo 21, sequente aqui do que eu li. E esses 1000 anos, né, tá bem colocado aqui, depois de tudo isso daí, vem a destruição de Satanás. Por quê? Como também está colocado aqui, ele será solto por um pouco tempo, né? Como eu li aqui no versos 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E esse pouco de tempo, 3 anos e meio, vamos colocar assim, como está lá em Daniel também, 12, porque Daniel, Apocalipse, Daniel e Jeremias está muito alinhado, né? Quem estudar aí vai ver que se coincidem no mesmo, no relato e na compreensão também. Então, ele será solto por um pouco de tempo, porque percebe-se que quando Cristo, ele entrega, né, ali o último suspiro dele, ele conclui tudo através do sacrifício, né, foi necessário que acontecesse isso, e Satanás é lançado nesse abismo, acorrentado, para não enganar mais as nações, porque o que impera depois de Cristo, a própria história é dividida antes e depois de Cristo, né? Depois de Cristo, o que deve imperar, ser forte, é o Evangelho. O Evangelho que foi muito sufocado e é muito impedido
né, que as pessoas tenham conhecimento. O Evangelho da Graça, mais com força dado ao ministério do apóstolo Paulo. A partir de Atos, entendemos esse ministério. Entendemos o propósito de Deus no Filho e a nossa responsabilidade e como que devemos nos encaixar a esse tempo em graça, que é o favor imerecido, o tempo que aguardamos o retorno do nosso Senhor e Salvador, que é esse retorno dele, né? Quando ele retornar, aí já sabemos que o que haverá é separação e juízo, uma pessoa por vez. Antes disso, antecedendo o retorno do nosso Senhor e Salvador, tem aqui a promessa de que Satanás seria solto por um pouco de tempo para enganar as nações, porque o propósito de Satanás é esse, enganar, roubar e destruir. É trazer o caos, é trazer a desordem, é trazer a confusão, é trazer pessoas como a areia da praia para trabalharem a favor da perdição, da vaidade, de tudo aquilo que distancia da vida cristã. Esse é o propósito do inimigo. E aí ele vai usar aqueles que não estão abertos a ouvir o Evangelho e a serem libertos, a serem constrangidos por esse amor de Deus, por nós, enviando o Filho dele para nos conduzir ao arrependimento, a uma vida santa, a uma vida digna, que desde lá de Gênesis, o Senhor aconselhou a Caim no capítulo 4, verso 7. Ele diz: se tu não fizer o bem, não será aceito, pois saiba, se não o fizer, o pecado o ameaça a porta, deseja conquistá-lo, mas tu deve dominar. Então, o ser humano tem essa responsabilidade, que é se dominar, dominar a si próprio. Aí seremos capazes de amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque quem tem domínio próprio, domínio no falar, domínio da língua, domínio de tudo, controla-se e passa a ter atitudes e ações louváveis, que glorifica a Deus, que exalta a Deus, exalta a palavra de Deus, né? E é obediente. Não se auto-justifica, mas é obediente porque reconhece a grandeza do Evangelho, que é o poder de Deus, e que precisa ser colocado para levar pessoas a serem libertas. Amém? Então, aí vem aqui a partir do verso 7, o relato da destruição de Satanás. E para que isso aconteça, né, é preciso que o Criador assim faça. Porque não depende da igreja, não depende das pessoas, depende do corpo de Cristo destruir a Satanás. Satanás é espírito, né? E ele não tem autoridade sobre a igreja. A igreja santa, imaculada, como está em Tiago 1:27. A igreja que agrada a Deus, que é santa e imaculada, que se compadece dos necessitados e não se corrompe com o mundo. Veja que está alinhado ao conselho do Senhor a Caim. Ter domínio próprio e aqui em Tiago, não se corromper com o mundo. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou lendo aqui em Apocalipse, mas tem tudo a ver, gente. Acredite. Os 1000 anos é a oportunidade que o Senhor tem dado às nações. Se diz, né, que já está aí há 2000 anos depois de Cristo. Não sei quando, não posso dizer com exatidão quando que foi iniciado a contagem desses 1000 anos. A Bíblia, com certeza, tem a resposta, né? O que se sabe é que antecede o retorno do Filho, né?
quando se completar esses 1000 anos, Yeshua retorna. E essa luta de Gog e Magog, eu não vou colocar aqui quais são as nações, né? Porque não estou aqui para apontar, eu estou mais para voltada para o sentido da palavra de modo espiritual. É claro que tem situações históricas que está acontecendo na atualidade que precisa ser falado. Eu já tenho dito aí em outros vídeos, tá? Eu não quero correr o risco desse vídeo não ser publicado. Então, Gog e Magog, busca entender quem são, se reunirá em forças para a destruição. E eles estão fazendo isso com que propósito? Né? Porque uma coisa é já ser conhecido que isso está acontecendo. Outra coisa é quando a cidade santa estiver aqui. Os mesmos se reunirão contra o povo, contra a cidade santa. Porque não se pode entender que quem é a favor da guerra, quem é a favor da destruição, quem é a favor do caos, independente da sua de como se justificam, serão salvos. Porque a salvação, ela requer amor ao próximo. Ela requer domínio próprio. Ela requer que nós exerçamos, né, a nossa cidadania de cristão, exaltando a Cristo, reconhecendo quem o é, porque Ele é Rei, Ele é Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Então, o que determina, né, uma pessoa salva são essas características, são esses comportamentos, são como a própria palavra fala, se negarmos o Filho, Ele nos negará diante dos santos anjos do Senhor. É mostrar que Cristo é o Salvador, não importa quem seja. Não importa o grau de instrução, não importa onde que essa pessoa está inserida, em que responsabilidade da sociedade essa pessoa, qual tipo de responsabilidade essa pessoa tem, não importa. É confessar a Cristo como seu Salvador e demonstrar os frutos de que, de fato, essa é uma pessoa que tem domínio próprio, essa é uma pessoa que crê no Evangelho, que crê em Cristo e que ama o seu próximo, porque nós somos contribuintes aqui nessa terra. E Deus age em tudo, em todos, segundo a vontade dele, né? Então percebo que aqui, falando da destruição de Satanás, é bem claro. E no versos 10 diz, o diabo, que eu li 2 vezes, né? O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Aqui vem todo o sempre. Porque está falando de Satanás, está falando da besta, dos falsos profetas, está falando dos enganadores, dos súditos de Satanás, que agem para desfocar, né, a palavra de Deus, e assim faz com que muitos não sejam orientados de forma como tem que ser e libertos. Então o engano, além do Hades, além da morte, que o Hades e a morte é a condição coloquei no vídeo anterior, o Hades, inferno, né? Profundezas, a condição quando a pessoa morre, vai para a sepultura. Essa condição, essa situação humana não haverá mais. Não haverá mais morte, como diz lá em Isaías. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Está escrito aqui também no Evangelho. Acabou o poder da morte, não existirá mais. Não existirá mais Hades, sepultura, profundidade. Não existirá mais essa coisa de morte.
Acabou, não vai ter mais poder algum. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, o Satanás, que é o espírito, será lançado no lago de fogo e será atormentado dia e noite. O diabo, os falsos profetas. Porque é isso que eles, né? Essa é a sentença desses. Para todo o sempre. Bem, continua falando aí, vai falar, que é o ponto mais que eu quero colocar aqui, a questão dos mortos, né? Fala que depois viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não encontrou lugar para ele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Então, o julgamento de Deus é justo. A balança de Deus é justíssima, é reta. Então, esse julgamento que será feito de acordo com o que tiver feito, vai se voltar para a questão da responsabilidade pessoal de cada indivíduo. Não fala aqui que a congregação será julgada. Não fala que crédulos serão julgados. Não fala que determinadas religiões serão julgadas. Está colocando a responsabilidade de cada indivíduo que foi, segundo o que foi registrado nos livros. É a nossa atitude, é a nossa ação, é o nosso dia a dia, que é chegado a Deus como conhecimento das nossas obras feitas aqui. Então, quanto mais absorvermos da nossa responsabilidade de acordo com o Evangelho, meditar no que foi dado do tempo do Senhor em carne, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e a partir de Atos, a compreensão desse tempo precioso que é o tempo em graça que nós temos. Por isso a palavra diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Porque quem nos convence, né, dessa nova criação em Cristo, para nos tornarmos membros, é o Espírito Santo, através da leitura. Então, a nossa responsabilidade do que está sendo escrito aí do nosso dia a dia, do que fazemos, somos todos contribuintes. Para tudo na vida, para ser fabricado, precisa, acredito aí que mais de 2 ou mais de 3 tipos de profissão diferentes, pessoas diferentes, que são qualificadas. Então, como que está a balança que Deus odeia, a balança desonesta? Deus avalia o mundo. O joio e o trigo estão no mundo. Amém? Aí, continuando aqui, né? O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqui está explicando, está bem claro. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, por quê? Porque haverá e há, vou ler aqui em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, que vai falar do dia do Senhor, tá? Deixa eu ver como está o tempo aqui. Vou ler rapidinho, tá? Que diz, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas
e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água. E, pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, atente-se a isso aqui, ó. Verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e estáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Olha o conselho aqui de ouro. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Veja que está alinhado com Apocalipse 20. O destino dos salvos, o destino dos ímpios, o destino dos elementos que serão derretidos, o céu desfeito pelo fogo, esse fogo reservado, gente, para destruir o que foi feito, o que foi criado ao longo dos milênios, né? Vou colocar aí milênios. Mas, infelizmente, não para o bem de todos. Há muita gente necessitada na terra. Há muita gente desprovida de conhecimento, principalmente. Porque a pior cegueira não é a deficiência visual. A pior cegueira é a cegueira mental. É a dificuldade de absorver e entender a palavra de Deus. Então já está muito bem colocado aqui em 2 Pedro capítulo 3, como que vai ser esse dia de Deus, esse dia do Senhor. Está muito bem colocado em Daniel 12, o destino dos salvos. Aqui em Apocalipse 20 e também no capítulo 21, o destino daqueles que estão aí reinando com o Mestre
e retornarão. O destino daqueles que passarão pela segunda morte vai ser uma coisa rápida. Não está falando que almas vão estar no lago de fogo de inferno para todo sempre, junto com Satanás e o diabo. A gente não pode acrescentar, gente, coisa na palavra de Deus. A gente tem que ser criteriosos e principalmente humildes para reconhecer que muita coisa que foi ensinada precisa ser desconstruída, precisa ser melhor entendida. Porque a nossa salvação é o que realmente importa. É claro que devemos nos preocupar com a salvação dos outros, capacitados, porque quando o Senhor nos dá o dom, eu vou fazer uma comparação aqui, até que se conclua aqui e não dê mais para, continuar num vídeo. Um profissional de qualquer área, desde que não seja uma área assim que você tenha adquirido habilidade ao longo da vida, como por exemplo, aprender a dirigir. Você precisa conhecer as regras, as normas, os deveres que precisam ser colocados, quando você está conduzindo o veículo, para o seu bem e o bem do próximo. Então, se você aprendeu antes a dirigir, vai facilitar. Precisa conhecer as regras, precisa estudar. Mas vai facilitar porque você sabe conduzir o veículo. É diferente de outras funções. Quando você, por exemplo, na área da medicina, é uma área que exige estudo para a vida toda, qualificação, porque muita coisa é mudada ao longo, do tempo, da história. Todas as profissões precisam de habilidade, a experiência na prática. Quando o Criador nos dá os dons, quando Ele nos auxilia e nos instrui a compreender a importância do Espírito Santo, passamos a ouvir a voz do Espírito Santo, passamos a entender a palavra do Senhor de modo espiritual, estamos caminhando em fé, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Não podemos ser precipitados porque, eu já sou cristão, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, e querer ser uma pessoa, vou colocar aí como certa de tudo. Não. Estamos sempre aprendendo com o Espírito Santo. Amém? Aprendendo com o Espírito Santo. Aprendendo primeiramente, como eu coloquei lá atrás, a ter domínio próprio. A sermos cautelosos. A entender qual é a religião que Deus se agrada. A entender do que eu faço parte no que diz respeito à minha vida de fé e à minha vida espiritual. Faço parte do corpo de Cristo. É tudo graças a Ele. Entender as minhas responsabilidades e buscar os frutos, porque lá em Apocalipse 21, não vai dar tempo ler. Apocalipse 21 fala do fruto, Não dá para ler, vou ver aqui. E é muito, muito interessante meditar e ver que a palavra do Senhor está alinhadíssima. Uma mensagem tem que clarear a outra, Deixa eu ver aqui. Eu vou ler de novo. Apocalipse 22, a partir do verso 18, vai dizer: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que são descritos neste livro. E essa árvore da vida
vai estar escrito aqui a partir do versos 1, Apocalipse 22, que diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. Olha aqui, ó. Primeira afirmação maravilhosa. Essa árvore da vida, ela vai dar frutos o ano todo, porque fala aqui de 12 meses. Um fruto por cada mês. Então, apontando para a terra, restaurada, transformada, né? Nos alimentaremos dessa árvore, entendendo que a árvore aí faz menção ao Cristo, que nos alimenta, que nos dá vida. A nossa paz vem dele. Amém? E as folhas servem para a cura das nações. E aqui no versos 3 diz: já não haverá maldição nenhuma. A palavra está alinhada. Se você ler Apocalipse 20, 21, 22, você vai entender que está tudo alinhado. E o livro dos profetas, 2 a Pedro, capítulo 3, Daniel 12. As promessas estão alinhadas. Isaías, a respeito do juízo, a respeito de como será a vida eterna aqui. Então, se nós não nos atentarmos a essas promessas extraordinárias e passar a aceitar e a já visualizar na fé, né, que a Cidade Santa vai retornar e que tudo isso vai se cumprir em Yeshua, louvado seja Deus. Se nós não assim estivermos, estaremos pecando, estaremos cegos, entendendo a mensagem do nosso modo. E isso não é bom. Amém? Então, aconselho que leiam, né? E entenda que pessoas não serão lançadas em lago de fogo eternamente, mas Satanás, sim. As almas das pessoas serão desprezadas. Está escrito lá em Daniel 12. Serão desprezadas. Pior das piores condenações, ser desprezado eternamente. Então, a palavra eternamente é muito grave, ainda mais no livro de Revelação que foi dado por João. O Cristo deu a João. Como que podemos acrescentar coisa que não existe, né? Então, quando a gente entende por esse lado, condenando aqueles que não estão em Cristo, estamos pecando, estamos em falha, porque não está alinhada a outras mensagens. E não se pode entender ou passar adiante aquilo que não está escrito, amém? Então, que Deus continue libertando e agindo em nossos corações para que haja humildade, para aprender mais e mais, né? E estar convencido pelo Espírito Santo do que a mensagem quer nos passar. Porque a nossa salvação é o que há de mais valioso, amém? Então fiquem todos na paz, pessoal. Até a próxima.